No Hora Extra desta semana, nós vamos conferir o dia a dia do secretário de Audiências e conferir a importante função que ele desempenha no serviço prestado pela Justiça. Nós vamos conferir também que Goiás lidera o ranking nacional de geração de empregos, segundo dados do CAGED. E no quadro de entrevistas, nós vamos conversar com os juízes do trabalho, Fabiano Coelho e Platão Teixeira Neto, sobre os 70 anos da CLT. Aguardamos você. O Hora Extra está começando. E nessa edição você vai conferir o dia a dia do secretário de Audiência e conhecer o importante papel que ele desempenha no serviço prestado pela Justiça. E ainda, Goiás conquista primeiro lugar em geração de empregos no Brasil. O setor da indústria de transformação lidera a geração de empregos, segundo dados do CAGED. E no quadro de entrevistas, os juízes do trabalho, Fabiano Coelho e Platão Neto, falam sobre os 70 anos da CLT. O secretário de Audiências é responsável pela confecção da ata de audiência, cujo conteúdo vai sendo determinado pelo juiz durante a sessão. No quadro Fique Sabendo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre essa importante função na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, a audiência é um momento fundamental em que o juiz se reúne com as pessoas diretamente envolvidas no conflito, acompanhadas de seus advogados, para a instrução do processo, produção de provas e tentativas de conciliação. Também é aqui que a defesa é apresentada e as testemunhas são ouvidas. Tudo o que acontece nesta sala deve ser rigorosamente registrado em tempo real. E para dar conta desta enorme tarefa, o magistrado conta com o apoio importante do secretário de Audiências. O secretário de Audiências é responsável pela confecção da ata de audiência, cujo conteúdo vai sendo determinado pelo juiz durante a sessão. A ata deve refletir o que realmente aconteceu na audiência, com todos os seus incidentes e percalços. É o que faz Danilo, secretário de Audiências no TRT de Goiás, há mais de 5 anos. Uma ata de audiência, ela tem que constar tudo o que é realizado na audiência. Ela é a transcrição fiel do que aconteceu durante uma audiência. Então ela tem desde o dia da audiência, o horário que ela iniciou, o nome do juiz que está realizando a audiência, a presença das partes, tudo que foi falado, todos os requerimentos, as manifestações das partes, e terminando com o horário de encerramento e as diligências posteriores, muitas vezes. Muitas vezes tem até a sentença no momento da audiência. Também a servidora Ellen exerceu a função de secretária de audiências por 18 anos. Hoje, ela ensina o que sabe em cursos de capacitação no TRT de Goiás. Para muitas pessoas, essa função é exercida por aquele exímio digitador. E as pessoas que pensam assim se enganam, porque apesar de você usar muita digitação na sala de audiências, eu acho que a principal característica deste servidor é estar atento ao que acontece aqui dentro. Além do juiz, o secretário de audiências é o único servidor que presencia o encontro das partes em litígio, momento geralmente marcado por forte tensão. Bom, na verdade, eu entrei e saí de sala de audiências durante todo o tempo que eu estive aqui no tribunal e a gente vê muita coisa, a gente tem situações que vão desde uma simples discussão até audiências assim que chegam a ser cômicas pela situação, e a gente chega também aos extremos, né, aqui no tribunal que eu tenho conhecimento. Nós já tivemos 2 histórias de falecimento do reclamante na audiência. Uma delas, infelizmente, eu presenciei. Foi uma situação muito triste, que
que mexe muito com a gente fica meio desestruturado, porque não é fácil você ver uma pessoa morrer na sua frente. Mas é um local assim que todo dia aparece uma coisa diferente, né? Muitos colegas vão ter histórias tristes para contar, vão ter histórias engraçadas para contar, porque aqui realmente é onde está o lado humano do processo trabalhista. Uma boa notícia: Goiás conquista o primeiro lugar em geração de empregos no Brasil. O setor da indústria de transformação lidera a geração de emprego. Confira. O superintendente regional do Trabalho e Emprego em Goiás mostra com orgulho os números sobre a geração de postos de trabalho no estado. E não é para menos. Em fevereiro foram gerados quase 12 mil empregos com carteira assinada, um crescimento de 1,01%, 3 vezes maior que a média nacional. Nós já prevíamos no mês de janeiro que iria acontecer isso, né? O mês de fevereiro teria um resultado melhor do que o mês de janeiro, que já foi bom, mas esse mês de fevereiro foi o terceiro mês com melhor produção positiva de geração de emprego no estado de Goiás, com 11.675 novos postos de trabalho no estado de Goiás, tanto Goiânia como na cidade do interior. O setor da indústria de transformação foi o maior responsável pelo crescimento na geração de postos de trabalho no estado. Mas o mérito dos bons números é dividido, tanto entre os diferentes setores de atividades econômicas, quanto entre os governos federal e estadual. O mérito é resultante das políticas macroeconômicas, tanto faz do governo federal, especialmente, mas também do governo do estado de Goiás. O mérito, ele é compartilhado. Como a gente sempre diz também, quando há diminuição, a gente não fica criticando ou culpando setores A ou B, que muitas vezes também tem as acomodações sazonais, né? Nesse momento, nós tivemos um destaque na indústria da transformação, mas há momentos que também a agricultura desponta bem. A agricultura, nesse mês, foi o segundo melhor ramo na geração de emprego. E tem vezes que a construção civil, mas no período chuvoso a construção civil não se ocupa tanto, portanto é normal essa variação que se verifica nesse mês de fevereiro. Falando em méritos, Santa Helena, com um crescimento de 12,42%, foi a cidade destaque do estado. Goiânia ficou com 0,48%, Aparecida de Goiânia, 0,58% e Anápolis com 0,68%. E a expectativa da superintendência para todo o ano de 2013 é a melhor possível, já que, enquanto 11 estados apresentaram saldos negativos, o desempenho de Goiás foi positivo e o melhor do país no mês de fevereiro. Um mês atrás me procuraram qual era a expectativa, tendo em vista que tinha ficado só em 6 mil, e com isso 6 mil vezes 12 dá algo em torno de 70 mil. Eu disse não, a expectativa do Ministério do Trabalho é chegar a 100 mil gerações de emprego nesse ano de 2013. E agora já está com 11.600 vezes 12, isso aí dá para superar a expectativa de 100 mil novos empregos no estado de Goiás. Estamos confiantes e temos certeza que a economia goiana vai contribuir para o crescimento da oferta de emprego formalizado no Brasil. E no próximo bloco nós vamos conversar com os juízes do trabalho Fabiano Coelho e Platão Neto sobre os 70 anos da criação da CLT. Voltamos já. Em 2013, ela completa 70 anos. Há quem diga que, pelo passar do tempo, está defasada e precisa adaptar-se à nova realidade socioeconômica. Outros, pelo contrário, afirmam que ela continua perfeitamente aplicável aos tempos atuais. Estou falando da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Durante muitos anos, a CLT foi o norte do trabalhador brasileiro, apresentando formas de solução de conflitos entre patrões e empregados no país.
A questão hoje é saber se a CLT, depois de tantos anos, ainda é atual e aproveitar o momento para questionar quais os novos desafios que terão de ser enfrentados pelo trabalhador brasileiro. Para falar sobre o assunto, nós recebemos 2 magistrados trabalhistas em nossos estúdios. O juiz Platão Teixeira Neto, que é presidente da Amatra Goiás, e também o juiz Fabiano Coelho, que é titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara. Juntos estão lançando a CLT remissiva pela editora Ridel. Doutor Platão, esta é a 19ª edição da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que está sendo lançada pela Ridel. Foi proposital o lançamento da CLT justamente neste momento dos 70 anos da Consolidação das Leis do Trabalho, ou foi algo realmente inusitado, inesperado, foi uma feliz coincidência? Com certeza, Márcia, foi uma feliz coincidência. Quando nós recebemos esse convite da editora, não havíamos relacionado o lançamento dessa nova edição com a nossa participação com esse marco histórico que é o dos 70 anos da CLT. Então, nós recebemos esse convite, as edições anteriores eram cuidadas por grandes estudiosos e tivemos esse honroso convite para trabalhar nessa CLT e acrescentamos nesta edição várias súmulas e legislações e fizemos a atualização com base nas últimas semanas de jurisprudência do TST, que fizeram várias mudanças na jurisprudência trabalhista. E como é que foi o desenvolvimento do trabalho para chegar realmente à finalização do livro? Bom, basicamente, num trabalho de muita sintonia minha com o Dr. Platão Neto, a gente fez uma divisão pela qual eu fiz a revisão da Constituição, inclusive incluindo ações constitucionais, ADINs, ADPF, que tenham pertinência com o direito do trabalho, e a parte de direito material do trabalho. O Dr. Platão cuidou da parte do direito processual do trabalho e do direito coletivo, né, sem prejuízo de um diálogo constante, né, com discussões sobre o conteúdo que seria tratado na CLT. O material ficou, modéstia à parte, bastante atual e de grande valia para os advogados, magistrados, estudiosos em geral do direito do trabalho. Certo. São 70 anos da consolidação das leis do trabalho. O que o trabalhador conquistou a partir do lançamento do decreto-lei, da publicação do decreto-lei da CLT? A CLT é um marco histórico para a sociedade brasileira, não só para o trabalhador brasileiro, né? A CLT foi um marco de conquista de cidadania, de direitos mínimos para alcançar a dignidade do trabalhador. E nesses 70 anos, nós acreditamos que houve muito avanço, em especial com a Constituição de 88, né, que tornou as relações trabalhistas mais democráticas e trouxe uma proteção em nível constitucional bem relevante para o trabalhador. A gente tem percebido, em especial, a questão dos direitos fundamentais, né, que é uma área que cresce muito o direito do trabalho no Brasil. O que é peculiar é da própria índole do direito do trabalho, né? Um direito em constante evolução, já que as relações econômicas, as relações sociais são dinâmicas e a gente percebe que o direito do trabalho ele consegue também se renovar ao longo desse tempo. Muitos intelectuais nos anos 30, na década de 30, eram contrários à publicação da Consolidação das Leis do Trabalho, dizendo que as questões trabalhistas não precisavam de novos órgãos, um novo rito para regular essas relações trabalhistas. E a CLT chegou a ser considerada fascista. Isso tudo acabou? As pessoas mudaram de ideia com relação a esse entendimento? Realmente essa pecha de fascista da CLT deriva do modelo principalmente do direito coletivo, onde os sindicatos estavam atrelados ao Estado, né? Me parece que essa crítica hoje ela não é mais pertinente, embora o direito do trabalho e a CLT inclusive tenha muito ainda a avançar no campo das relações coletivas, da liberdade sindical, mas
nós temos percebido que a CLT é um grande fator de estabilização das próprias relações econômicas do país, né? Eu, Data Vênia, respeito quem faz a crítica, mas quando a gente estuda em livros de história, nós sabemos que o início do século passado foi marcado por muitas greves no Brasil, em especial nas grandes cidades, e a CLT não é só um fruto de um governo paternalista na era Vargas, né? Ela foi, na realidade, fruto de conquistas dos trabalhadores, daquele movimento sindical que se iniciava no início do século passado. Justamente isso, doutor Platon. O surgimento da CLT vai atender uma demanda do governo para realmente regular o controle tanto do desenvolvimento econômico, também das relações capital-trabalho. A senhora acredita que a CLT impediu o fortalecimento dos movimentos sociais, particularmente dos sindicatos? Bem, Márcia, é verdade que na época, né, do surgimento da CLT, na década de 40, houve um concerto, né, um acerto da elite burguesa com o governo de Getúlio Vargas para um desenvolvimento da industrialização nacional, né, com a atração das massas para os grandes centros urbanos. Então, era uma situação necessária na época, né? É certo que durante longo tempo houve uma ingerência do Estado nas ações sindicais, mas nós não podemos atribuir essa falta de avanço do movimento sindical à CLT. Eu creio que o que impede o avanço desse sistema é, sobretudo, o que está disposto na Constituição Federal, né, no artigo 8º, inciso 2º, apesar de ser a Constituição cidadã, nesse ponto eu acho que ela precisa de avanço, e é o dispositivo que estabelece a unicidade sindical. Então, enquanto nós tivermos um sistema calcado na unicidade sindical, na contribuição sindical compulsória e no poder normativo da Justiça do Trabalho, que foi mitigado pela alteração do 114, parágrafo 2º, mas ainda permanece, enquanto tivermos esse sistema e a falta de ratificação da Convenção 87 da OIT, nós não vamos avançar no que deveríamos. Então, a CLT ela estabelece alguns pontos, alguns dispositivos sequer foram recepcionados pela Constituição atual, sobretudo no que se refere à autonomia sindical, mas nós precisamos ir além e batalhar pela ratificação da Convenção 87 da OIT e, a meu ver, na minha opinião, acabarmos com esse engessamento da unicidade sindical. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre os 70 anos da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com os juízes Platon Teixeira Neto e Fabiano Coelho, que estão lançando a 19ª edição da Consolidação das Leis do Trabalho pela editora Ridel. Doutor Platon, no bloco anterior nós estávamos contando um pouco da história da própria CLT e da própria Justiça do Trabalho, que se confundem. Mas nos anos de 90 surge uma nova ameaça à existência da própria Justiça do Trabalho e também porque desejavam a flexibilização dos direitos trabalhistas e por conta disso também a modificação da consolidação das leis do trabalho. Passado essa ameaça, por assim dizer, o senhor acredita que a Justiça do Trabalho se consolidou na história das relações de trabalho no Brasil? Com certeza, Márcia. Na época do governo Fernando Henrique, houve uma tentativa de alteração da CLT e havia um projeto que mudava o artigo 618 da CLT e com isso haveria a prevalência do negociado sobre o legislado. Essa era uma tentativa forte de flexibilização das normas e houve uma reação muito grande de vários setores da sociedade. Esse projeto foi arquivado depois, já no governo Lula, e também em relação à Justiça do Trabalho, houve uma tentativa
né, de sua extinção. Mas vários setores também atuaram na defesa, inclusive o nosso próprio Tribunal Regional, capitaneado na época pela saudosa desembargadora Alba Lusa, né, e houve também, né, uma reação a isso, e nós conseguimos que houvesse a manutenção da Justiça do Trabalho. Mas depois houve, ao contrário, um fortalecimento, né? Essa reação veio para engrandecer a Justiça do Trabalho. E com a reforma do Judiciário, com a emenda 45 de 2004, a competência da Justiça do Trabalho foi alargada, né? Isso foi contemplado no artigo 114 da Constituição. Então hoje, podemos dizer que a Justiça do Trabalho está definitivamente consolidada no cenário nacional e cada vez mais forte com essas mudanças constitucionais. Doutor Fabiano, na sua opinião, quais são os novos desafios que têm que ser enfrentados pela Justiça do Trabalho e pelos trabalhadores? Bom, nós temos, diante, em especial da emenda 45, citada pelo colega Platão Neto, nós temos alguns desafios a serem vencidos no campo da efetividade, da duração razoável do processo. A Justiça do Trabalho, com ampliação da competência, ela hoje tem a cara mais de uma justiça social e não só a justiça da CLT, do emprego, mas que lida com diversas espécies de relação de emprego. Agora, a nossa demanda mais urgente, me parece que ainda é resgatar e cumprir agendas antigas que não foram ainda totalmente implementadas no Brasil, né? Como a gente poderia citar aqui a questão da liberdade sindical, que o Dr. Platão Neto citou. A gente não segue a Convenção 87, os sindicatos não têm liberdade de autonomia de criação e gerência. A questão da discriminação, que hoje no Brasil ainda há um déficit muito grande a ser vencido, né, em especial ingresso das mulheres no mercado de trabalho e outras circunstâncias. A questão do trabalho infantil, que é algo seríssimo, que compromete as futuras gerações e é um compromisso que a Justiça do Trabalho deve assumir para si, para efetivamente dar cidadania aos brasileiros. E também a questão da abolição do trabalho forçado, que infelizmente é uma realidade ainda em nosso país, né? Então, a gente tem muita coisa nova a ser vencida, os novos arranjos empresariais, né? As novas formas contratuais que têm surgido, mas que me parece que nada disso pode ser feito sem o resgate dessas questões que dizem respeito à dignidade do cidadão brasileiro. Doutor Platão, com as recentes reformas da legislação civil e do Código de Processo Civil, alguns especialistas acreditam que a legislação trabalhista ficou defasada, ficou para trás. A senhora acredita que isso procede ou que ainda a legislação trabalhista é de vanguarda? Eu acho que em muitos pontos a legislação é de vanguarda e é necessária a manutenção e a preservação. Em relação ao processo do trabalho também, nós podemos dizer que ele orienta muitas vezes a legislação processual civil, embora em alguns casos o Código de Processo Civil avance mais do que a CLT em alguns pontos, mas nós não podemos deixar de frisar que o processo do trabalho ele é inspirador, né, pela sua simplicidade, pela sua celeridade, pela sua informalidade. Então, nós temos na legislação processual, né, alguns avanços a serem feitos, sobretudo no que diz respeito ao processo eletrônico, né, a legislação processual precisa avançar nisso, e a legislação material, né, a legislação de direito trabalhista, ela precisa ter alguns avanços, mas eu acredito que uma reforma geral poderia ser prejudicial aos trabalhadores. Então, algumas conquistas da CLT, elas precisam ser mantidas, como bem disse o juiz Fabiano Coelho no início da entrevista. E, doutor Fabiano, o senhor concorda com as pessoas que afirmam que a legislação trabalhista é muito intervencionista e que atrapalha a negociação entre empregador e empregado?
com efeito, a legislação trabalhista ela é intervencionista, só que esse intervencionismo ele se faz absolutamente necessário, né? Como nós mencionamos aqui, num país que ainda precisa resgatar o compromisso histórico de abolição do trabalho escravo, a gente não pode prescindir de uma legislação que garanta o mínimo de dignidade do trabalhador. E é preciso dizer com franqueza, né, que há setores empresariais que reclamam da rigidez da CLT, mas o que, na verdade, esses empresários querem é poderem contratar sem o mínimo de respeito a direitos trabalhistas. A gente tem visto o que tem ocorrido, inclusive, com a negociação coletiva em nosso país. A negociação coletiva, segundo a Constituição, é um direito dos trabalhadores urbanos, rurais e avulsos que sai em breve dos domésticos. E o que a gente percebe é que os empresários usam a sua força econômica, a detenção dos próprios empregos, para forçar os trabalhadores a negociações que são absurdas, que são que inclusive negam direitos históricos dentro da legislação trabalhista, né? Então me parece que há sim um intervencionismo do Estado e extremamente necessário para a proteção do trabalhador. Ok. Eu conversei com os juízes trabalhistas Fabiano Coelho e Platão Teixeira Neto sobre os 70 anos da CLT. Doutor Platão, muito obrigada pela presença. Doutor Fabiano, também muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Sucesso com o novo livro, Consolidação das Leis do Trabalho, pela editora Ridel. Muito obrigado, né? Queria agradecer também ao colega Fabiano por esse esforço hercúleo que foi realizado em conjunto para essa obra, também a editora pela confiança que nos foi depositada e a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.